Mateus capítulo 3, versos de número 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Igreja, uma das coisas que nós temos lutado nesses últimos dias é contra o esfriamento da igreja. Uma das coisas que nós temos batalhado nesses últimos dias é sobre o crente morno, aquilo que está escrito em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, as pessoas que se dizem crentes, mas estão mornas, estão negociando com o mundo, negociando com as coisas que o mundo pode oferecer. E uma das coisas que nós temos mais batido na mesma tecla hoje em dia, é que não está havendo mais arrependimento. As pessoas, elas aprenderam a pecar de uma tal forma, e justificar esse erro, ou imputar esse erro para alguém, que não existe mais arrependimento. Se você pegar alguns anos atrás, se você pegar um tempo atrás, o tempo da igreja, você vai ver que a igreja não negociava, as pessoas não negociavam, elas tinham um arrependimento verdadeiro, elas tinham um arrependimento de que quando elas faziam ou deixavam de fazer algo para Cristo, elas ficavam chateadas com aquela situação. Hoje em dia as pessoas estão em pecado, em vez de ter um arrependimento, eles deixam de tomar a ceia, porque o pecado é maior do que a ceia. É lógico que não é, mas se você deixa de tomar a ceia, você está transformando a ceia, o corpo e o sangue de Jesus, em algo desprezível diante do pecado. Hoje em dia nós vemos as pessoas, elas não têm mais pudor, não têm mais caráter. E a pregação do Evangelho, nós estamos lendo Mateus capítulo 3, quando começa a pregação, porque Mateus capítulo 1 fala da genealogia, Mateus capítulo 2 fala dos magos do Oriente que vão lá ver que Jesus nasceu, no 2 ainda fala da fuga para o Egito, da matança dos inocentes, aí no 2 ainda fala que Deus chama Jesus do Egito, ou seja, é uma profecia do Antigo Testamento, que Jesus seria chamado do Egito e moraria ali na terra dos nazarenos. E aqui no capítulo 3, João Batista, que é o precursor do Evangelho, ou seja, é o que primeiro começa para abrir o caminho para o Messias, ele começa, acredita-se que 6 meses antes, ele começa a pregação bem simples, bem tranquila: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo e da sua morte e ressurreição, nos deu o direito de termos acesso ao reino de Deus, de termos acesso de novo ao Pai, através do arrependimento. Ou seja, estou errando aqui, estou errando ali, me arrependo, não vou cometer mais, vou viver uma vida reta diante do Senhor. Mas as pessoas negociam, as pessoas continuam, as pessoas não se arrependem, estão dentro da igreja. Até domingo, nós comentamos de manhã aqui no culto, na escola bíblica, à noite no culto eu também dei uma comentada sobre isso. Hoje em dia você vai falar com as pessoas, a maioria é crente, mas estão desviadas. Então hoje em dia é difícil você pregar o Evangelho para a pessoa, porque elas estão desviadas. Hoje em dia você acha pessoas para você pregar o Evangelho, muitas vezes no Facebook, falando besteira, falando bobeira sobre Satanás, sem entendimento. Mas o Facebook é uma ferramenta difícil de você evangelizar, porque você começa a falar e você não consegue muitas vezes argumentar, e aí a pessoa entende do jeito que ela quer, entende da maneira que mais satisfaz a sua vontade, e muitas vezes, por quê? Porque não se arrepende, porque não querem se arrepender, porque não aprenderam isso no começo, lá nos rudimentos da pregação do Evangelho.
tem que se arrepender. O batismo é batismo de arrependimento, onde eu vou mudar totalmente a minha jornada. Eu sempre falo e sempre explico aqui dessa mesma forma: conversão nada mais é que você está indo para a direita, você virar e voltar para a esquerda. É você se converter totalmente daquilo que você estava fazendo, daquilo que era contrário à vontade do Senhor. E muitas vezes não entendemos isso. Vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Desde então começou Jesus a pregar. O que Jesus começou a fazer? Pregar. O que nós fazemos até hoje? Pregamos. O que ele dizia? O que está falando aí? A pregação de Jesus era simples, era tranquila. Igreja, eu não estou falando isso porque eu sou uma igreja pequena não e tenho inveja, não, pelo amor de Deus. Mas às vezes eu vejo esses pastores fazendo essas ministrações bonitas, essas ministrações impactantes, e 5.000 e 10.000 pessoas, tal. Aí eu falo, gente, legal, é bonito, é legal de se ver, mas qual que é o fruto disso? Para onde vai isso? O que está trazendo para a vida das pessoas? Porque pregação bonita, impactante, isso, aquilo, igreja, eu não sei se traz algum benefício, porque a palavra pregada nada mais é que uma palavra ensinada. A Rose, que fez também Instituto Teológico, ela deve ter ouvido, assim como eu e a Simone, alguém já deve ter ouvido: um bom pastor foi um bom professor do quê? De escola bíblica. Porque tem que ensinar as pessoas, tem que conduzir as pessoas, tem que ajudar as pessoas a abrir os seus olhos e entender. O próprio Cristo, lá na revelação do livro de Apocalipse, ele fala assim: compre colírio para os seus olhos, para que vocês vejam. O pastor é o cara que abre o olho da pessoa, é o cara que fala: irmão, legal, você está fazendo umas coisinhas aí, mas isso aí não é bacana, isso aí vai te atrapalhar. Ou então na hora de um culto fala: ó, você está tomando algumas decisões, e assim como o personagem da Bíblia que fez e teve problemas, você vai ter também. Se arrepende, volte a praticar as primeiras obras. Jesus, ele chega e não faz uma ministração bonita, toda enfeitada. Não, ele chega e fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É a mesma pregação que João Batista, lá no capítulo 3, versículo 1 e 2 faz. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está aí. Igreja, e hoje nós estamos no século 21, o século do conhecimento, o século da informação, e muitas vezes nós temos que falar todos os domingos, todas as quartas e todas as oportunidades: arrependei-vos, porque o reino dos céus está aí. O reino dos céus está aí. O que significa arrependimento, igreja? Eu quero ler com vocês uma exposição de arrependimento muito legal, que está lá em Ezequiel. Abre lá em Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler aqui bem explicadinho o que é arrependimento. Ezequiel 18, nós vamos ler do 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei, a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões,
com que transgredistes e criai em vós um coração novo, um espírito novo. Pois, por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está falando com o povo de Israel, através do profeta Ezequiel, e ele está falando assim: eu vou julgar vocês, cada obra, cada atitude de vocês. Então é melhor vocês se arrependerem. Eu não vou falar na ordem para ficar melhor entendimento. Eu não tenho prazer em que vocês morram. E quando ele está falando na morte, ele não está falando dessa morte que nós conhecemos, que enterra, não. Ele está falando assim, ó, eu não tenho prazer em que vocês vá para o inferno. É essa morte que ele está falando, a morte eterna. Não tenho prazer nisso. Antes que todos se convertam. Aí ele fala assim, ó, arrependei-vos das vossas transgressões. O que é transgressão, igreja? Transgressão eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Esse é o limite do altar. Eu não posso transgredir esse limite, porque senão o que acontece comigo? Caio. Por quê? Porque eu passei o limite. Eu transgredi o limite do altar. E hoje é o que as pessoas mais têm feito. Pastor, mas eu posso beber, porque a Bíblia, é o que eu falo, o tempo do conhecimento, né? Não condena a bebida. Verdade. Só que a bebida vai fazer com que você transgrida. A bebida vai fazer com que você tome algumas atitudes que você não faria. Ela vai fazer com que você esqueça algumas linhas. Aí você vai falar, não, pastor, não é assim, não. O que Ló fez bêbado? Alguém lembra? Transou com as próprias filhas e gerou as duas piores nações que já existiram, os amonitas e os moabitas. Em que momento? A bebida. Pastor, mas foi só esse episódio? Só? O que Noé fez? Manguaçou. E depois andou que jeito? Assim como veio ao mundo, né? Tudo ao vento, né? Aí Cã foi amaldiçoado porque ele transgrediu. O pai transgrediu e fez com que o filho transgredisse. Olha a desgraça, igreja. Olha quanto problema isso gera. Deus está falando ali, ó, não transgrida, não passe as linhas, porque eu não tenho prazer em enviar vocês para o inferno, mas eu vou julgar. E eu vou julgar, e se não houver arrependimento, não tiver um novo coração, um novo espírito, vai pagar o preço. Vai ter consequências. Uma coisa, igreja, é você lutar contra o pecado, ou seja, próprio Paulo, no capítulo 7, se eu não me engano, de Romanos 7 ou 8, não me lembro, ele fala assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Por quê? Porque o pecado habitava nele, ele fala. E é uma luta constante. Aí se você vai lá para Gálatas, capítulo 6 ou 5, eu não me lembro também, versículo 15, 16 e 17, se eu não me engano, ele fala, porque existe uma batalha dentro de nós. A carne batalha com o espírito batalha com a carne, e eles se opõem um ao outro. Nós temos esta batalha. Agora, o dia que nós nos entregarmos, aí nós estamos enrolados. O dia que não houver mais essa batalha, porque diz um ditado popular que enquanto você estiver lutando, você não perdeu a guerra. Você só perde quando para de lutar. E a nossa luta é contra a carne e o sangue. Então nós temos que lutar até o final. Aqui ele está falando assim, ó,
convertei-vos. Aquilo que vocês têm passado dos limites, convertei-vos da iniquidade. Iniquidade é pecado mesmo, é coisas erradas. E uma das coisas que eles faziam nessa época era queimar os seus filhos para Moloque, os seus filhos mais novos, como sacrifício para Moloque. E Deus falava: em algum momento eu pedi sacrifício de criança para vocês, e vocês ficam indo lá sacrificar para aquilo que nem é Deus, os vossos filhos. Então eles passavam muitos dos problemas deles era devido à idolatria. Quais os resultados de um arrependimento sincero e verdadeiro? Abra comigo lá em Lucas, capítulo 15. Lucas 15, versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende, a alegria. Deus fica feliz, os anjos ficam felizes, porque não existe prazer. Vamos voltar lá em Ezequiel capítulo 18, não existe prazer na morte. Deus não tem prazer na morte, na perdição de uma criação sua. Mas infelizmente, igreja, agora vamos voltar para Romanos. Existem vasos para honra e existem vasos para desonra. Ou seja, infelizmente, alguns vasos, e vasos quando eu digo, eu estou dizendo pessoas, indivíduo, foram criados e vão ser lançados fora, e vão ser lançados para o inferno. Ah, pastor, mas isso aí quer dizer de predestinação. De jeito nenhum, igreja. Nego usa esse texto para falar sobre predestinação. Isso não existe. O que Paulo está querendo dizer ali é: infelizmente, o Criador fez todos os vasos, e uns vai ser para honra e outros vai ser para desonra. Não que ele separou vasos para desonra, ele não fez isso, ele fez os vasos. Eu vou dar um exemplo e vocês vão entender. Todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins foram criados por quem? Deus. O que Lúcifer fez? Escolheu a desonra, escolheu desobedecer, escolheu não estar na presença do Pai. Foi criado. A Rafaela perguntou para mim no carro ontem: pai, mas quem criou o Satanás, o diabo? Eu falei: Deus. Mas por que ele virou? Como que ele chamava antes? Lúcifer, era um anjo de luz, Deus que criou. Mas infelizmente ele escolheu um caminho errado, ele escolheu um lugar que não era para ir, ele escolheu um caminho que não era o certo, ele transgrediu algumas regras, e com isso errou. Aí, o que eu tive que debater no Facebook essa semana, que Deus não tem misericórdia das crianças que estão morrendo lá. Eu falei: lógico que tem. Você acha que Deus quer que aquelas crianças morrem? Não é assim, tal. Mas se você olhar no Antigo Testamento, ele matou as crianças. Eu falei: mas ele deu escolha. Ele sim, matou as crianças primogênitas, morreram, mas ele deu escolha. Era só libertar o povo judeu, não teria morrido ninguém. Ele deu uma escolha. Aí ele mandou assim embaixo: mas as crianças têm escolha? Eu falei: as judias não tiveram, porque jogaram elas no rio Nilo lá, aleatoriamente. Agora, a dos egípcios teve escolha. É eles que escolheram a morte dos filhos. A dos judeus não teve escolha. Eles simplesmente foram jogados lá por livre e espontânea vontade do faraó. Agora, a dos egípcios, Moisés foi muito claro: olha, deixa o povo ir, porque Deus mandou falar, senão vai entrar o anjo da morte aqui e vai matar o primogênito de toda a casa, de todos aqueles que não passarem o sangue nos umbrais. Tiveram escolha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora, isso eu não consigo debater no Facebook, tem que ser breve, tem que ser rápido, tem que ser coisas curtas. Se algum egípcio aceitou
a colocação de Moisés, matou um cordeiro, cozeu a carne e passou o sangue nos umbrais, o que aconteceu? Foi salvo. Por quê? Porque ele tinha uma escolha. Agora, e o filho dos judeus? Tiveram escolha? O único que nós sabemos que teve uma escolha foi uma loucura de uma mãe de pôr um filho num cesto, betumado por dentro e por fora, e soltar no rio Nilo lá. E nós conhecemos ele hoje por Moisés, achado das águas, o nome dele significa. Igreja, a festa nos céus, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se converte. 32, Lucas 15, 32. Mas era justo alegrar-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aqui nós sabemos que é a parábola do filho pródigo, e nós podemos ver que há alegria também. Jesus está, através de uma parábola, mostrando que também há alegria quando há uma reconciliação. Ou seja, pessoas que um dia estavam no pecado, se arrependeram, passaram pelas águas do batismo e depois voltaram ao lamaçal, voltaram a comer o vômito, como diz lá em Pedro, né? A porca lavada que volta ao lamaçal, ou o cão que come o seu próprio vômito, mas se arrependeu. Vamos até usar um versículo, né? Lembrou-se de onde caiu, arrependeu-se e voltou a praticar as primeiras obras. Deus também tem alegria em ver que uma pessoa retornou, em ver que uma pessoa acordou para a vida, acordou para aquilo que é a vontade do Senhor. Igreja, uma das coisas que nós precisamos acordar, mas não é para ontem, não é para hoje, é para ontem, é urgente. Nós precisamos voltar a priorizar a casa do Senhor, acima de todas as coisas. Nós precisamos voltar a priorizar a palavra do Senhor. Hoje nós priorizamos um monte de coisa e nós temos deixado a igreja em segundo plano. Nós priorizamos um monte de situação e deixamos a igreja em segundo plano. Essa semana uma pessoa me chamou para conversar sobre uma situação e eu falei, legal, tudo isso aí me dá certo, mas você sabe que primeiro lugar na minha vida é a igreja, você sabe disso? Ele falou, eu sei. Então você entende que se a igreja precisar de mim, eu tenho que deixar tudo e ir lá e resolver? Ele falou, eu entendo. Eu falei, então nós vamos se dar bem. Mas você entendeu bem isso aí? Está bem entendido? Ele falou, você não precisava nem falar, porque eu sei como é que funciona. Eu falei, então é assim. Igreja, eu não falei com a pessoa sobre isso, sobre aquilo, sobre horário, nada disso aí é importante para mim. Tudo isso aí você se ajeita, tudo isso aí você negocia, você resolve. Mas com a igreja não existe negociação. Com a obra de Deus não existe negociação. Então já tem que deixar muito claro. Todas essas coisas aí é tranquilo, mas aqui existe um limite. Aqui existe uma prioridade e sempre vai ser. Sempre vai ser. Muitas vezes nós temos priorizado as coisas erradas, igreja. Sabe quando que minha vida financeira começou a mudar? O dia que eu e essa mulher aqui tomamos uma decisão. A igreja será a nossa prioridade. E eu vou falar para vocês o que nós estávamos passando, uma dificuldade financeira tremenda. Nós não tínhamos carro, a moto que nós usávamos era uma moto emprestada, nós estávamos pagando a parcela da casa e a parcela do empréstimo que nós fizemos para comprar a casa. Ela tinha sido dispensada do trabalho, eu fazia hora extra na Amarela para poder complementar o salário e pagar as contas.
Mas o dia que o pastor falou no altar, o povo sofre porque lhes falta conhecimento. Oséias 4:6. Se você tiver conhecimento, você vai passar por cima de Satanás e todos os seus problemas como um rolo compressor quando passa no asfalto para alisar ele. Eu falei para ela, nós vamos fazer este instituto teológico aí. Mas você é louco, vai ter que parar de fazer hora extra. Porque era das 7 às 10:30 da noite. Eu falei, eu vou parar de fazer hora extra. Mas como é que nós vamos pagar as contas? Eu falei, não sei. Porque além de eu deixar de ganhar, ainda eu assumi uma dívida, porque era R$40 eu, R$40 ela para estudar. E eu estou falando de R$40, igreja, lá em 2006, onde o salário mínimo era R$700. Acho que nem isso, acho que era 512, eu acho. Então quer dizer, R$40, R$80 os dois, era muito dinheiro. Eu deixei de ganhar e arrumei uma dívida. E eu falei, nós vamos fazer. Mas não, falei, nós vamos fazer. E fizemos até o final e formamos. No meio do curso ela engravidou da Emanuele, coisa que não podia, que não tinha como, engravidou da Emanuele, no meio do curso. Eu comecei a ganhar um pouco melhor. As coisas começaram a andar. Um cara que não tinha moto, não tinha nada, agora já comprou um Chevette velho sem escapamento, mas comprou um Chevette, pagou à vista ainda. Não sei como que Deus fez aquilo, mas pagou à vista. Depois comprou um palinho completo. Aí as coisas começaram a deslanchar. As coisas começaram a acontecer. Sabe por quê? Plantar no lugar certo. Plantar na terra boa. Priorizar as coisas corretas. Quando você fala sim para o Senhor, como nós pregamos aqui domingo, e você é firme naquele sim, igreja, não tem o que vai mudar, não tem o que vai tirar você dessas coisas, não tem o que vai te parar. O problema é que nós estamos vivendo um momento na nossa história, onde não existe mais arrependimento, não existe mais o sim para Jesus, tudo é negociável, tudo é de qualquer jeito, na verdade, se nós formos parar para analisar. Tudo é feito de qualquer maneira, não tem mais aquela coisa firme, aquela coisa fiel. Não, primeiro é a igreja, depois as outras coisas. Não, primeiro eu vou priorizar o Senhor, depois as outras coisas. Nós erramos muito, e o problema é que, a hora que nós precisamos, nós corremos aonde? No Senhor. E o que ele fala lá em Ezequiel 18? Eu vou julgar. Eu vou julgar. Lembra Daniel? Belsazar foi lá brincar lá com as taças, essas coisas do templo. Aí ele foi aonde? Lá em Daniel. Ó, tem um cara aí que na época do teu pai revelou. Ajudou teu pai lá. Pesado foste na balança e foi achado em falta. Ou seja, você passou pelo crivo, você passou pelo julgamento e foi condenado. Vai morrer essa noite. Essa noite vai passar de você o reinado da Babilônia e os medos persas vão assumir daqui em diante. Igreja, nós temos que aprender a priorizar as coisas do Senhor. Este homem aqui pegou a sua parte da herança, gastou com prostitutas, gastou com dissoluções, com tudo de coisa errada que tinha, mas ele se arrependeu. Ele fez uma reconciliação com seu pai, e a Bíblia fala que houve alegria. Jesus está falando assim, ó, tem alegria quando tem reconciliação. Tem alegria quando as pessoas voltam a praticar as primeiras obras. Assim como tem alegria do pecador lá do lamaçal que se arrepende, tem alegria também daquele um que voltou para o lamaçal e voltou a tomar banho de novo, voltou a se arrepender. Tem alegria também. Existe alegria. E vamos lá para nós não nos demorarmos. Quando se arrepender, igreja? Qual que é o tempo de arrependimento? Agora. Você sabe se vai estar vivo daqui 10 minutos?
Não sabe, é assim, ó. Igreja, eu aprendi muito com o aplicativo, com o Uber que eu estou dirigindo ainda, né? O tempo. Como que a gente não consegue entender o tempo? Ou é muito rápido as coisas, é muito prático. Às vezes você vai pegar uma pessoa 5 quilômetros, é 2 minutos, 3 minutos. Às vezes você vai pegar uma pessoa 5 quilômetros, é 10 minutos. Por quê? Porque depende se você vai entrar pela pista, se você vai pegar uma via de acesso, ou se você vai ter que andar no meio do bairro. Mas é muito rápido. As pessoas passam na sua vida assim, ó, muito rápido. Então, a hora do arrependimento é agora, a hora de tomar uma decisão é agora, a hora de fazer uma reconciliação é agora, não dá para esperar depois. Vamos ler um texto que está em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. Ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Ele não se arrependeu na hora que ele vendeu o direito dele de primogenitura. Se ele tivesse comido aquele manjar e automaticamente se arrependido, eu acredito que Deus tinha perdoado ele na hora. Mas ele se arrependeu e chorou a hora que ele viu que ele tinha sido enganado pelo irmão dele e o pai dele não tinha bênçãos para ele. Aí ele viu que ele ficou sem nada. Aí ele viu que ele não tinha mais nada. Aí ele se arrependeu. Aí a Bíblia fala que ele buscou com lágrimas e não achou lugar. Igreja, um pecador que não teve chance de ouvir o Evangelho durante a sua vida e no leito de morte ouvir e aceitar, assim como aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, tem condições de ser salvo. Agora, um crente velho, que foi negociando, que foi empurrando com a barriga, e a hora que viu que o caixão estava mais perto do que longe dele, se arrependeu e começou a chorar, pode ser que não tenha mais perdão para ele. Pode ser que não alcance mais. Sabe o que eu acho que Esaú pensou? Isso aí nós combinamos boca a boca, lá na frente meu pai vai me abençoar, porque eu sou o primogênito. Eu sou primogênito, ele vai me abençoar. Eu não preciso me acertar com Deus aqui agora. Eu vou levando de qualquer jeito. Mas aí a Bíblia fala que a hora que chegou e ele viu que ele tinha perdido realmente o direito de primogenitura, aí ele não conseguiu mais. Então, qual que é o tempo que nós temos para arrepender, igreja? Para se reconciliar, para consertar a nossa vida? Hoje, agora, neste momento. Qual que é o tempo para mim começar a priorizar as coisas de Deus? Hoje, agora, neste momento. Não é depois, não é daqui a pouco, não é no leito de morte, porque eu acredito que crente velho, que ficou transgredindo, que ficou negociando com o mundo, chegar no leito de morte e querer se arrepender, vai pagar um preço. Pode ser que mesmo com lágrimas não seja alcançado, não seja ouvido. Nós precisamos aprender, igreja, que Jesus é a nossa prioridade. É que às vezes vocês não têm essa percepção, mas com esse negócio do governo brasileiro ter falado lá de Hitler, de Israel contra o Hamas, com essas coisas se aflorando, ou o tanto de gente
o tanto de pessoas que estão se levantando contra a igreja, que estão se levantando contra pastores, que estão se levantando contra a religião e a Bíblia. Vocês não fazem ideia, vocês não têm noção. Hoje eu escrevi para uma moça no Facebook, escrevi mesmo. Eu orei e Deus não tirou isso do meu coração, eu falei, vou escrever. Eu escrevi. É por isso que a Bíblia fala que no final dos tempos, muitos apostarão da fé. Você está apostando da fé. Eu não tenho medo dessas coisas não, sabe por quê? A pessoa só se arrepende se ela ouvir a verdade. Que ela está apostando da fé, que ela está apostando da religião, que ela está apostando. Agora, que isso vai surtir algum efeito? Eu acho que não. Eu acho que não. Mas muitos que vão ler a declaração dela lá no Facebook, vão ver o meu postzinho lá. E se um ou dois se arrepender, se um ou dois se converter, se um ou dois buscar ao Senhor para entender o que ela está falando, porque a Bíblia fala, se você começar a ler ela, você vai se converter, porque a palavra é mais cortante que uma espada de dois gumes, mais penetrante, né, do que uma espada de dois gumes. Então, ela vai trazer conhecimento para a pessoa. Agora, nós temos que falar, nós temos que agir. Esses dias para trás eu estava pensando, por que o seu Edson nunca vem na igreja, o vizinho aqui, ó? E eu chamo ele todo domingo eu levo pão de queijo para ele, às vezes o Schubert até acha eu lá, a igreja está toda aberta e eu estou lá. Eu levo pão de queijo para ele e convido ele para vir na igreja. E convido ele para vir para a igreja. E sabe o que eu cheguei no consentimento? Que eu não tenho que convidar mais ele para vir na igreja. Eu tenho que falar para ele que ele vai para o inferno se ele continuar do jeito que ele está. Eu tenho que falar para ele que sem Jesus, ele não tem salvação. Eu tenho que falar para ele que o fim dos tempos está chegando aí e mostrar para ele os sinais para que ele tenha atitude de buscar o Senhor agora. Porque a gente vai lá com amor, com amizade, né? Eu trago, o meu carro eu só trago aqui para ele arrumar, justamente para criar esse vínculo, para ele vir. O seu Cláudio aqui, a mesma coisa. Dona Elisângela, sempre estou chamando, sempre estou falando. Mas eu vou mudar minha estratégia. Eu vou começar a falar de Apocalipse para esse povo aí. Eu vou começar a colocar o terror. Ou eles vêm para a igreja e se arrependem, ou eles vão ficar com a cabeça quente na casa deles. Porque a hora do arrependimento é agora. Nós não temos muito tempo, igreja. Até a Baby do Brasil falou isso, né? Vocês ouviram lá? É de 5 a 10 anos, né? E eu não duvido também. Eu acredito que 2030 nós não passa. 2030 as coisas acontecem. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar. A pastora Simone vai estar orando, vai estar encerrando. Se alguém quiser fazer uma oração de arrependimento, uma oração de reconciliação, nós estamos aqui. Pastor, eu tenho transgredido, eu não tenho priorizado, eu quero orar, eu quero colocar minha vida diante do altar. Estamos aqui, igreja. Ah, mas essa palavra é para não cristão, é para pessoas, é para arrependimento. Não, é para nós. Essa palavra é para nós. Porque nós somos a igreja e nós não vamos ser uma igreja morna. Amém, igreja? Feche seus olhos, levante suas mãos.